Nós vamos ir para o Salmo 27, não sei se sabias. Os dois coros, especialmente os dois primeiros, foram a condizer com aquilo que eu penso. O segundo não digo que não foi, mas não tomei tanta atenção. Vamos então, Salmo 27, e vamos lê-lo. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade os meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por podermos, na verdade, beneficiar da tua palavra, Senhor, e ajudados pelo Espírito Santo, Senhor, nós podermos-la compreender, podermos-la guardar no nosso coração e, efetivamente, Senhor, aperfeiçoar o nosso viver com a lavagem da tua palavra em nós. Por isso, nosso Deus e Pai, ajuda-me, ajuda os meus irmãos também ao receberem a palavra, para que realmente, Senhor, tu sejas glorificado e nós possamos ser ensinados, Senhor, como caminhar no caminho onde tu nos colocaste pela salvação do Senhor Jesus Cristo. Nós te louvamos e te adoramos e agradecemos tudo, pois no nome do Senhor Jesus. Amém. É assim, eu vou falar do Salmo 27, mas não profundamente, e ao longo da mensagem estabeleci um paralelo entre este Salmo e os momentos da prisão que dizem que estão referentes à prisão do Senhor Jesus Cristo no jardim de Getsemane. Este salmo então é composto por duas partes. A primeira parte, que vai do versículo 1 ao 6, é um testemunho de confiança em Deus face aos grandes perigos. E estamos a falar de David, que foi ele que escreveu este salmo. E a segunda parte, que é o resto do salmo, que vai do 7 ao 14, é uma súplica individual que brota dessa atitude de confiança que David tinha no Senhor. Nós sabemos que David foi uma pessoa que sofreu problemas fortes exteriores e também
interiores. E este salmo, de alguma maneira, revela como ele enfrentou esses perigos, confiando no Senhor. Então, neste salmo, David expressa os desejos e meditações com que se havia exercitado face aos grandes perigos. As ações de graças que mistura com os mesmos revelam que o salmo foi composto após livramento desses perigos. É também provável que ele esteja a repetir orações da sua mente durante as diferentes meditações. Daí se deve ver aqui com que invencível fortaleza era a alma do santo homem. Era dotado de modo que pôde vencer os mais graves assaltos dos seus inimigos. Também é notável a sua maravilhosa piedade pelo facto de que não desejava viver com nenhum outro propósito senão o de servir a Deus. Nem alguma ansiedade ou dificuldade o podiam fazer alterar este propósito na sua vida. Feita então esta introdução, vamos passar à observação do Salmo, de acordo com aquilo que o Senhor me foi dito e daquilo que eu consegui segurar. A primeira parte que vamos avaliar, que vai de 1 ao 6, fala então do testemunho da confiança que David tinha em Deus. Nos versos 1 a 3, temos uma afirmação da vida, da sua confiança. É uma afirmação e também, de alguma maneira, um compromisso. Quando ele diz, o Senhor é a minha luz, nós devemos entender a questão do termo usado aqui, luz. A luz, de alguma maneira, ao longo das Escrituras, é revelado como algo que denota alegria, porque se nós estivermos às escuras não conseguimos expressar a coisa absolutamente nenhuma. Quando há luz, há confiança em nós, há alegria. E então denota alegria e a perfeição da felicidade. Se nós formos indo avaliar as Escrituras, nós encontramos esta definição de alegria espalhada por toda ela. Estas duas definições, pelo menos. E ele diz também que, para além do Senhor ser a sua luz, é também a sua salvação e a fortaleza da sua vida. Perante isto, diz ele, faz uma pergunta, em função de estar rodeado ou de possuir estas circunstâncias, a luz e também a salvação e a fortaleza do Senhor, qual era a razão de ele poder ter medo do que quer que fosse? Se estamos recordados na altura da prisão do Senhor Jesus Cristo, quando os principais sacerdotes, capitães do templo e os anciãos foram para prender Jesus no jardim de Getsemane, neste momento exato em que ele está a ser preso, talvez nada fazemos de errado se pensarmos nisto. Talvez ele se tenha consolado com a ideia expressa no início deste salmo, que é: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo. Tudo isto lhe terá dado forças para enfrentar aquilo que vinha por aí. Ainda situados nesta abordagem da prisão de Jesus, quando o iam prender, Jesus perguntou-lhes: a quem buscais? Podemos aceitar que Cristo estivesse meditando também neste preciso momento, no versículo 2 deste salmo: quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Então, certamente que o Senhor Jesus Cristo foi, de alguma maneira, a efetivação
daquilo que David estava a dizer, porque a realidade é que quando aqueles que iam prender Jesus o abordaram, e quando ele fez aquela pergunta, a quem buscais, caíram por terra. Aqueles homens que o queriam prender. E certamente que o Senhor aqui, face à resposta dos seus opressores, o Senhor terá no seu coração meditado nesta situação, rebuscado forças ali para a situação que vinha por diante. E ainda continuando na abordagem da prisão do Senhor, ele não se atemorizou quando aquela turba de gente foi ao jardim para o prender. Ao vê-lo aproximar-se, Jesus podia ter dito, com toda a serenidade, o que David expressou no Salmo 3. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. No verso 4, nós lemos: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu li outra versão e no início troca uma coisa peço ao Senhor, mas a versão está: uma coisa tenho desejado do Senhor. E eu gosto mais desta expressão, porque é um desejo que David expressa, o desejo que ele tinha de morar na casa do Senhor todos os dias da sua vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Aqui David foca a importância que tinha para ele, e mais adiante já vamos avaliar um bocadito, a importância que tinha para ele o facto de ele poder ir ao templo, louvar e adorar o Senhor. Tal e qual como nós, de alguma maneira, estamos agora fazendo, vindo à casa da oração para louvar o Senhor, para aprender da sua palavra, para ter benefícios espirituais que, de outra maneira, ficam incompletos se não nos reunirmos, não nos congregarmos para louvarmos o Senhor. Assim, no verso 4, David, expressando o seu desejo, diz: ainda que David se visse banido do seu país, isto na altura que o seu filho Absalão, não era? Foi contra ele. Ainda que David, portanto, se visse banido do seu país, despojado da sua vida, roubado da sua família e, enfim, também despojado da sua subsistência, todavia, ele não estava tão ansioso pela recuperação dessas coisas, mas, pelo contrário, uma tristeza e aflição o invadiram por ter sido banido do santuário de Deus e pela perda dos privilégios sagrados que ele tinha ao poder estar no santuário do Senhor com os outros. Quando Pedro, ainda no episódio da abordagem da prisão de Jesus, quando Pedro cortou a orelha do servo do sumo sacerdote na tentativa de defender o Senhor Jesus, Pedro foi advertido pelo Senhor: não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? As palavras que o salmista manifestou neste verso, como sendo o seu desejo, também Jesus, quando repreendeu o Pedro, manifestou ali que o seu único desejo era habitar com Deus. E uma vez que o caminho para a glória passava primeiro pela cruz, Jesus estava preparado para suportar sofrimento e vergonha por nós. Nos versos 5 e 6, o facto de ter este desejo e fazer parte da sua vida esse desejo,
há um resultado, há uma consequência, que está expressa então no verso 5 e 6. Pois, em função de ele estar na presença do Senhor, no seu tabernáculo, ali nos privilégios que ele tinha de estar no santuário com o Senhor, então, no dia da adversidade, as coisas, como diz o verso 5, pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá e levar-me-á sobre uma rocha. Portanto, o facto de ele estar dependente do Senhor, da aprendizagem com o Senhor, de louvar o Senhor, quando viesse uma adversidade, ele estaria pronto, estaria firme, estaria confiante para ultrapassar essa adversidade. Portanto, quando Jesus... versos 5 e 6 ainda. Em função de viver na presença do Senhor, quando a adversidade chegar, a sua confiança está que o Senhor lhe dará o socorro que ele necessita. E isso faz com que do seu coração brote uma alegria tão grande que o leva a oferecer sacrifícios de júbilo. Quando Jesus foi maniatado, para quem estava por perto, a situação de Jesus Cristo talvez parecesse um caso perdido. Contudo, é possível que naquele momento passasse pelo coração do Senhor as mesmas palavras que o salmista profere nos 2 versículos, como já li e vou ler. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá, e levar-me-á sobre uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Agora, na outra parte, a segunda parte do Salmo, que é uma súplica individual que brota da atitude da confiança de David, nós do versículo 7 ao 12, David retorna à oração. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me escondas, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me pela vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Tendo retornado à oração, David clama pedindo que o Senhor se compadeça dele, pois o seu coração estava disposto a buscar a sua presença. É o que diz no verso 8. No verso 9, o salmista pede ao Senhor que não esconda dele a sua face. Ou seja, David pedia ao Senhor. Quando ele diz para não esconder a sua face, de alguma maneira a face do Senhor representa a presença do Senhor. E então, David, ao dizer para que Deus não afaste, não retira-se, não esconda a sua face dele mesmo, portanto de David, David está como que a dizer ao Senhor para que ele faz-me realmente, é o que ele está a pedir, faz-me realmente experimentar que estás sempre perto de mim e permites claramente contemplar o teu poder em me salvar. Pede também que não seja rejeitado com ira pelo Senhor, pois para ele o Senhor é o seu auxílio. No seu pedido diz ainda para que o Senhor não o rejeite,
nem o desampare. Acontece, pois, que quando uma pessoa é completamente abandonada por Deus, ela não pode fazer nada além de ser agitada no seu íntimo por pensamentos murmurantes, irrompendo em manifestações de desprazer e de ira. No verso 10, David declara que caso acontecesse que pai e mãe o desamparassem, o que não aconteceu. Os pais de David não o desampararam e o Senhor Jesus Cristo também não foi desamparado. Mas caso houvesse que os pais de David o tivessem desamparado, mesmo assim, David tinha a confiança, como diz no verso 10, que se os próprios pais, que são as pessoas que mais neste mundo se dedicam aos filhos e que tudo dão pelos filhos, se houvesse o caso de que houvesse um desamparo da parte dos pais, David estava confiante que mesmo assim o Senhor, esse nunca o desampararia. Portanto, David pretendia informar que toda a benevolência, amor, zelo, atenção ao serviço que encontrasse da parte dos homens, tudo isso é muito inferior à misericórdia paternal com que Deus abraça os seus filhos. Continuando a sua oração, David pede ao Senhor que lhe ensine o caminho dele e o guie em segurança por causa das dificuldades que possa aparecer. Pede ainda para que não o deixe à mercê dos seus opressores, ou seja, não me entregues ao deleite ou à concupiscência dos meus inimigos. Quando Jesus estava a ser julgado, prestes a receber a condenação à morte, ainda assim se deleitava com a expectativa da glória, dizendo a Caifás: desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. E por ser um momento difícil, podemos imaginar o Salvador orando silenciosamente ao Senhor as mesmas palavras que o salmista usou desde o verso 7 até ao 13. No verso 14, David faz uma despedida, deixando para nós, para todos nós, um pequeno conselho do céu, um pequeno que é grande. Com base nas experiências de Cristo, ao confiar no Pai. E ele diz: espera no Senhor. Tem bom ânimo. Fortifique-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Nós, para concluirmos esta avaliação um pouco superficial, eu creio que muito, sobre o Salmo 27, queria apenas deixar 3 aspectos, de modo a que possam ter importância no nosso viver como filhos de Deus. Um dos aspectos é que muitas vezes nós falhamos naquilo que eu irei ler e ao falharmos nessa área, atemorizamos-nos com facilidade. Portanto, nós temos necessidade, para aprendermos a dar ao poder de Deus para nos proteger um valor tal que o mesmo ponha em fuga todos os nossos temores. Talvez porque
Às vezes nós não damos este valor a Deus porque nós mesmos não aceitamos o perdão. Temos dificuldade, como a nossa natureza é fraca, às vezes temos dúvidas que o Senhor eu não falo do perdão inicial, eu falo da nossa vivência diária, que quando nós confessamos o nosso pecado, por vezes esse pecado, mesmo confessado, ainda nos acompanha. De alguma maneira é isto que nós temos. Nós temos necessidade de dar lugar ao poder de Deus para nos proteger, um valor tal que os mesmos põe em fuga todos os nossos temores. Nós devemos aprender a confiar que o Senhor perdoou-nos e devemos deixar que o Senhor realmente haja em nós para nos proteger. E ainda nada é de maior utilidade para confirmar a nossa fé, nada é de maior utilidade para confirmar a nossa fé do que a lembrança daqueles exemplos em que Deus claramente deu prova não só da sua graça, mas também da sua veracidade e poder. Convém, há um coro que diz, ainda nos cantamos na quinta-feira, cada bênção nos convém lembrar. Portanto, nós temos necessidade de olhar para trás e de ver a ação de Deus na nossa vida e ver que Ele nunca nos tem falhado. Se alguma coisa falha, é mais porque nós nos afastamos ou porque está nos propósitos do Senhor pôr-nos à prova a nossa fé. Portanto, nada é de maior utilidade para confirmar a nossa fé do que a lembrança daqueles exemplos em que Deus claramente nos deu prova não só da sua graça, mas também da sua veracidade e poder. E como este salmo fala de confiança, lembremos-nos o que Paulo nos diz em Romanos 8:31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que o Senhor nos abençoe.